Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero muito que vocês estejam se divertindo e aprendendo boas coisas para sua prática. E hoje nós vamos falar a respeito de como receber as crianças no pós-féria, nesse início de aula, início de ano, e de que forma você vai analisar essa criança para entender seus avanços ao longo desse tempo em que ficamos sem nos encontrar. Mas antes, deixa seu like, comenta, compartilha com outras pessoas, inscreva-se no canal. Eu sou Virgínia Monteiro Cozinha, sou psicopedagoga, psicomotricista e você é muito bem-vindo aqui. Bora lá? Nesse início de aula, nesse início de ano letivo, né? Uma das coisas que a gente mais fica preocupada é com esse retorno para o consultório ou para o atendimento em domicílio. Como é que eu vou descobrir o quanto a minha criança avançou ou o quanto a minha criança ainda precisa de mim? Então você vai passar por uma espécie de reavaliação com a sua criança, mas usando testes formais, usando relatórios, dados. Não sei, isso você na verdade vai tomar uma decisão em relação a como você vai fazer isso. Como você vai fazer esse comparativo entre os dados que você já tem e entre aquilo que você verá a partir do início do ano letivo, tá bom? Então, para começo de conversa, você tem que ter anotado muito bem antes dessa criança entrar em férias, para que você tenha uma métrica, para que você entenda onde, né, essa criança está em relação ao que foi deixado aí no seu consultório. Então, se a demanda foi atenção, o quanto de atenção essa criança tem nesse momento? Será que ela regrediu? Será que precisamos voltar muito, né, para continuar os atendimentos em consultório? Ou será que ela avançou? Se for uma demanda de alfabetização, precisa ter deixado bem anotadinho tudo aquilo que você acompanhou no ano de 2023, né, no ano letivo anterior, para que você consiga entender o quanto essa criança avançou ou se ela permanece ainda no mesmo nível de desenvolvimento. Talvez ela precise de mais ajuda em algum dos campos que são relativos à alfabetização. Talvez precisa trabalhar um pouco mais de rima, um pouco mais de literação, um pouco mais de consciência fonêmica, silábica e assim por diante. Então, você consegue compreender quando eu digo que, na verdade, precisa ter dados, nem que seja a sua própria anotação, como se fosse um relatório mesmo, mas você precisa ter algo para usar como base de comparação. A minha dica como profissional para você é que você utilize o IAR, porque o IAR, o Instrumento de Avaliação de Repertório do Sérgio Silva Leite, ele tem 13 habilidades que a criança precisa ter consolidado para ser alfabetizada. E o IAR, ele, embora seja um instrumento para você utilizar ali no finalzinho da educação infantil, né, e começo do ensino fundamental, se for uma criança mesmo mais velha, que não tem essas habilidades consolidadas, você pode utilizar esse protocolo. Nunca fique preso nessa questão de, mas já passou da idade, já está com 9, já está com 10. Se a questão é alfabetização, a gente precisa voltar para entender o que essa criança não compreendeu. Se ela não está alfabetizada, algo ficou perdido pelo caminho. E o IAR, o Instrumento de Avaliação de Repertório, vai ajudar você a entender qual área ainda é necessário que você estimule, tá bom? Então ali você tem 13 áreas diferentes. Você tem 13 motivos, né, para avaliar a sua criança. E você pode resolver essa reavaliação nesse início de ano letivo fazendo esse caminho pelas 13 habilidades em 2 sessões, 3 sessões, para que você tire suas dúvidas em relação a como essa criança tem se saído, como ela está agora, né, nesse momento, neste presente momento. Então, pelo menos ali, você tem uma estrutura. Por isso que eu indico que você revisite o IAR e consiga sentar com a sua criança e avaliar de forma estruturada quais são as habilidades que estão legais e quais são aquelas que ainda precisam de estímulo. E elas vão ser a base da sua intervenção, porque vai ajudar você a mesclar ali, né, na sua sessão, jogos que tratem daquele assunto que a criança necessita, atividades legais que você
pensar ou encontrar em relação àquele assunto que ela precisa. E assim você vai ter uma sessão assertiva e também uma forma de dizer aos pais quais são as etapas do seu atendimento agora no ano de 2024. Sim, a gente pode deixar os pais a par do que nós estamos fazendo. Eu vou contar para vocês uma experiência aqui da minha região mesmo, né? Uma das escolas das crianças que eu atendo, ela fez uma carta. A professora fez uma carta, obviamente, que com o respaldo da escola, né? Direção, coordenação. Mas é uma carta, estilo carta-projeto. Ali ela está apresentando tudo o que irá acontecer ao longo do ano, em todas as disciplinas, porque eu estou falando de uma criança de 4º ano do ensino fundamental. Então ela está deixando os pais completamente familiarizados com tudo que vai acontecer ao longo do ano. Você também em consultório pode fazer isso. Com a Dani Jansen você pode aprender a fazer o BIC, que é o Bloco de Intervenção Consistente, ou você pode estabelecer um método para você mesmo. Um método que mostre onde a criança estava, quais são as coisas que a criança ainda precisa consolidar e onde você pretende chegar. E aí nós estamos falando de curto, médio e longo prazo, mas pelo menos você vai ter um objetivo, algo estabelecido, para que você consiga se estruturar e consiga pensar em intervenções mais focadas, com mais objetivos. E aí, enquanto você está ali que eu estou apontando é porque a sala de intervenção é ali. Enquanto você está atendendo a sua criança na sala de intervenção e a mãe está na recepção, ela sabe exatamente em que pé as coisas estão. Quais são as coisas que estão sendo trabalhadas, as risadas que vocês estão dando, a musiquinha que de repente você está escutando, um jogo, uma brincadeira específica que você colocou, ou até dias em que a criança vai vir mais cansadinha da sessão. E aí a mãe já vai entender que aquele dia porque tem algo mais pesado, mais robusto, né, que mexeu mais com a parte de atenção e foco dessa criança. Então é bem bacana vocês deixarem os pais informados mesmo a respeito daquilo que você pretende fazer. Mas isso só vai acontecer se você tiver boas anotações, boas métricas, para que ajude você a guiar o seu semestre, tá bom? E assim você consegue entender onde a criança está. Chegou lá na frente, mês de junho, antes das férias de julho chegar, passa novamente pelo IAR. Se você deixou ali anotadinho algumas habilidades que a criança não consolidou, então a gente tem aí, olha, de março até o mês de junho, para que você consolide essas habilidades. E lá no mês de junho, você faz de novo essa breve reavaliação e dá uma olhadinha no quanto essa criança avançou ou se ela realmente ainda precisa de sua ajuda. Mas espero que com esse vídeo você entenda que se a gente organiza o começo do ano do nosso consultório, do seu atendimento em home care, o ano flui. Você consegue ver os seus pacientes, seus aprendentes, você consegue compreender o todo sem ficar sobrecarregada. Aqui, quando eu me sinto sobrecarregada, geralmente é porque eu deixei de me organizar. Então pensem sempre nisso. O que é que eu não estou fazendo que está me deixando extremamente preocupada? Por que eu estou tão ansioso? Por que não estou conseguindo resolver as coisas? Parece que as coisas estão truncadas, muita papelada, muita coisa. Às vezes é falta de organização. Então, organize mentalmente seus atendimentos. Passe seus atendimentos para o papel ou para o computador, mas deixe ali todo organizadinho, pronto para receber essas crianças. Para que cada vez que a criança entrar em sessão, você apenas acesse seu programa, acesse seu planejamento. E aí você está tranquila. Ali no seu planejamento está descrito quais são suas etapas, as atividades que você pretende fazer, os materiais que você pretende utilizar, com um campinho sempre em branco para que você possa anotar como foi aquela sessão, como a criança se saiu e assim por diante. Então eu espero de verdade que esse vídeo possa ter ajudado você a estruturar as suas sessões, a pensar de forma calma em relação ao seu espaço, a entrar no seu espaço e tomar um cafezinho, tomar um chazinho, colocar um cheirinho no ambiente para receber as famílias e não entrar correndo para poder pensar o que eu vou fazer, o que eu vou dar, o que eu vou passar para essa criança. Meu Deus, essa criança era o que mesmo? Respira, organize-se e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Espero que você tenha gostado muito de todas as informações que compartilhei aqui. Compartilhe também com outras pessoas que precisam. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.